Bom, nós vamos dar início à sexta rodada de discussão do projeto Sete Municípios, que está dentro da plataforma Secolab. E hoje nós temos aqui a presença, com muito prazer, do professor Almerico. Almerico é muito ligado a estudos na área da educação, e essa discussão da educação é muito rica no nosso trabalho, porque as hipóteses que estão sendo levantadas com os dados que cada dia são aprofundados é de que esse processo de educação teve um papel importante no desenvolvimento daquela região do sudoeste da Bahia, que nós identificamos como a Mancha Azul. Então, eu acho que a Almerico pode dar uma contribuição muito grande a essa discussão. Já tivemos recentemente, nas duas últimas rodadas, a participação da professora Anete Ivo, que deu uma contribuição também enorme em algumas análises que ela fez, tanto do ponto de vista teórico, como análise também empírica, por conta de conhecimento que ela tem da região. Já passeamos por pessoas que têm uma pesquisa muito voltada para compreender as ações religiosas das diversas igrejas na região, como isso contribuiu para o processo. Nós já vimos também como também essas ações religiosas são muito vinculadas às ações de educação. Tinha escolas que eram religiosas, muito delas. Já vimos também como foi chamada a atenção para o fato de que o Anísio Teixeira, ele a partir dos anos 20 e 30, com a escola normal, ele puxou muito a escola, o ensino, para uma visão menos religiosa, uma visão mais racionalista, uma visão mais descolada do ensino religioso. Essas coisas todas estão nos ajudando muito a compreender como esse processo aconteceu, e eu acho que a Almerico pode dar uma grande contribuição. Nós fizemos para a Almerico fizemos 3 questõezinhas que temos colocado para todos aqueles colaboradores que vêm conversar conosco. Primeiro, para que ele possa analisar se as questões que foram tratadas no texto, se a lógica das análises, etc., se isso está coerente. Em segundo plano, se é necessário aprofundar outras questões, abrir outros flancos de discussão. E, em terceiro lugar, tentar compreender se processos históricos que aconteceram, que foram identificados aí, de 40, 50 ou 60 anos, como é que eles podem estar ocorrendo hoje, quais as alterações nesse mundo globalizado, no mundo em que você tem uma tendência, uma homogeneização de procedimentos sociais, de concentração de renda, de controle territorial, etc. Então, vou passar para Almerico, ele fica à vontade para fazer suas análises. Então, bom dia, Edgar e equipe aqui da CEI. Eu queria agradecer o convite, me senti bastante honrado, né? Realmente, a gente que trabalha como pesquisador, mas também como gestor público, fica muito animado quando vê um projeto dessa densidade, com essa importância, e motivado, né, a pensar, a tentar sair alguns insights, que é o que eu vou fazer aqui, né, não parte de uma pesquisa empírica, mas de um conjunto de relações que nós vemos discutido e estabelecendo em relação principalmente à educação profissional, educação propedêutica também, e seus múltiplos impactos, né? Nós sempre gostamos de repetir a frase de Paulo Freire, de que você não faz mudança sem educação, mas educação por si só não é suficiente. É condição necessária, mas não é suficiente. Então, sempre é algo mediado, algo que tem que ser pensado, como vocês fizeram muito bem, no tempo, né, uma visão temporal, e a sua interação com outros elementos, outros processos sociais, e que vai resultar
essa situação. Eu queria, mais uma vez, parabenizar, então, a SEI, né, e a equipe aqui, por esse trabalho. Eu acho que é uma semente bastante interessante para pensar estrategicamente, para pensar, né, a políticas públicas de verdadeiro impacto no processo. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é falar um pouco do... eu li todos os textos, não vi os vídeos, né, talvez até foi interessante não vê-los, né, para não ser até influenciado por algumas questões. Eu posso até repetir algumas questões que os vídeos colocam, mas foram algo que me saltou aos olhos ao ler os textos, né. A primeira questão diz respeito ao peso, né, relativo do serviço público nesses municípios. E o serviço público significa renda maior que a média e escolaridade maior que a média, né? Há uma exigência de escolaridade maior e uma renda maior do que a renda, particularmente a renda agrícola, que é a maioria desses municípios. Então, professores, por exemplo, né, o número de professores tem a ver com o número de escolas, mas também tem a ver com o rebatimento na renda média pelo número de professores que você tem, que professores, historicamente, sempre foi considerado uma categoria, só nos últimos anos que a gente vem perdendo peso, né? Mas sempre foi considerado uma categoria. O seu marido da professora era o ápice nas cidades menores, etc. Hoje não é tanto assim, né? Então, essa questão do serviço público me parece interessante, como uma verificação se há, de fato, qual o peso, né? E, vinculada a isso, uma questão histórica, que é a emancipação desses municípios, né? Eles são muito próximos. É muito provável que tenham pertencido à mesma comarca. Você tem sofrido políticas públicas em bloco, né? Nós conhecemos eles como municípios agora, mas Rio de Contas era a Vila Real. Rio de Contas tem um teatro. Rio de Contas tem uma série de aparatos culturais que vêm do Império, né? É bem diferente de um distrito emancipado recentemente, em um debate, ou seja, por movimento próprio ou por uma intervenção política de algum determinado chefe político da região. Então, me parece interessante, até para pensar essa burocracia que se cria, né, que tem mais renda e que tem mais escolaridade, a partir dessa evolução, né, do município. Acho que pegar as datas de fundação dos municípios, ver se eles pertencem à mesma comarca, vai significar um fluxo de pessoas e um fluxo de novo emprego, mais renda, em função do serviço público local, né? Estamos falando de cidades pequenas. Então, qualquer fluxo desse tipo já interfere na média da renda, né? Outra questão que me parece bastante interessante, só para lembrar, é o seguinte: as igrejas, que vocês abordam muito bem, muito interessante, aprendi muito, confesso que aprendi muito, elas têm de fato um peso muito grande, né? Elas intervêm, né? Desde os jesuítas, que você tem um papel educador, né, da Igreja Católica, e isso vai desde as escolas para a elite aos liceus de arte e ofício para os filhos dos trabalhadores e escravos libertos. Então você tem os chamados desvalidos da sorte, né? Então a Igreja sempre acolheu, da Igreja Católica, esse elemento. Tem um elemento que se levanta das igrejas protestantes tradicionais, né, as históricas, que é a presbiteriana, no caso aqui, eu não estou falando das evangélicas neopentecostais, que são as mais recentes, eu estou falando dessas que vocês abordam, que também tem um peso muito grande em toda a Chapada. Você tem vários colégios, no município de Wagner, por exemplo, tem um colégio fundado, você tem vários elementos, inclusive com afluxo de padres estrangeiros de língua inglesa, né, em vários desses locais, que eu acho bastante interessante. Eu queria agregar esse tipo de fluxo educacional, quer dizer, a formação paralela à Bíblia, vamos dizer assim, né, vamos chamar assim de uma forma simplista, porque não é só isso, né, não é só isso que esse aspecto civilizatório da igreja coloca, mas também é uma coisa que me parece bastante interessante, que é o peso de uma esquerda, determinada esquerda, né, nessa região. Então, eu lembrei que existem vários deputados estaduais e federais que vieram dessa região, né? Então, Haroldo Lima, do PCdoB, Paulo Jackson, que foi do PCdoB, depois PT, né,
na clandestinidade, depois PT, e outros, que eu me esqueço agora o nome, mas é interessante, me parece que há uma tradição de esquerda que incentiva também a leitura, porque você tem que ler o que fazer, você tem que ler o Manifesto Comunista, você tem que ler a decisão do partido, você tem que fazer o debate, as discussões. Isso também empurra, né? Não é só ler a Bíblia, é ler também o material específico de propaganda e agitação do partido. Né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso, porque esse pessoal também, obviamente, ele estimula a criação de escolas, estimula a criação de vários elementos. Isso é muito forte ali no território sertão produtivo. Mais especificamente sobre a questão de educação, o insight que eu tive é em relação à questão dos anos de escolaridade. Né? Geralmente, nós trabalhamos todos, né, a pessoa de educação também, apenas com a alfabetização. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, começando com o governo Wagner, o Topo, Todos para a Educação, fez uma movimentação imensa no Estado em relação à alfabetização. Porém, se você for analisar os dados de escolaridade de 4, 8 e 11 anos, que correspondem ao antigo ginásio, ao antigo primário, o ginásio e o ensino médio, hoje ensino médio, você vai ver também uma flutuação muito interessante nos últimos 40 anos, né? Principalmente no meio rural. Salta aos olhos o crescimento dos 8 anos de escolaridade e dos 11 anos de escolaridade no meio rural. Né? O que não é um fenômeno mais para trás, é um fenômeno dos anos 70, né? Vamos dizer assim, 70 para cá. Né? Eu acho que seria interessante ter uma análise nesses dois períodos históricos, 10 anos, né? 10, 15 anos e mais para lá, para os anos 70, né? Quando se universalizou, né, de forma forçada a educação profissional, né, com a Lei 5.692, mas isso gerou a criação de muitas escolas que hoje são as maiores escolas do Estado. Né? E isso é interessante, esse surto de criação dessas escolas para atender a Lei 5.692. Então é um surto educacional, como também o surto educacional nos últimos 15 anos com a universalização, né, do ensino fundamental. Né? O Brasil hoje tem o ensino fundamental universalizado, 96,5% de cobertura desse público. Né? Então eu acho que vale a pena fazer esses cortes quantitativos de 4, 8 e 11 anos. Hoje é mais, né? 4, 9, porque aumentou para 9 anos o ensino fundamental, mas as estatísticas anteriores eram 4, 8 e 11 anos. Eu acho que vale a pena verificar. Outra questão também que me parece interessante é a questão da escolaridade rural e urbana. Né? Vocês já fizeram uma abordagem disso quando falam da escolaridade, do alfabetismo ou não analfabetismo dos chefes de família e da agricultura familiar, mas eu acho que vale a pena fazer a população em geral, né, rural e urbana, com esse corte rural e urbana, até para verificar se de fato houve essa evolução que eu falei de 4, 8 e 11 anos, como também em relação a homens e mulheres. Aí que eu queria fazer um maior aprofundamento sobre isso. Existem dois fenômenos que vale a pena serem verificados. O primeiro fenômeno é que a maior parte da população analfabeta rural, com mais de 50 anos, são mulheres. Né? Causado por aquela situação de preconceito mesmo, discriminação, em que a mulher não precisava estudar. Né? É óbvio que isso muda com o tempo, você tem quando você vai diminuindo a faixa etária, você vai diminuindo a quantidade de analfabetos até chegar praticamente a um nível muito baixo, né? E atualmente, como você tem uma universalização do ensino fundamental, você acaba chegando quase a zero. Não chega a zero, mas é próximo, tendente a zero. Né? No meio da curva, você tem uma maior escolaridade de mulheres em relação a homens. Mais idade, os homens são mais escolarizados. Menos idade, as mulheres são mais escolarizadas. Isso é uma mudança sociodemográfica bastante significativa. E qual é o impacto disso? É que mulheres mais escolarizadas tendem a acompanhar os filhos nos deveres escolares e incentivá-los a permanecer na escola e fazer todo o processo de
transmissão de conhecimento, quer dizer, não transmissão dela, do conhecimento dela, mas de estimular, né, a permanência e a continuidade dos estudos. Lembrando que a maior evasão se dá no quarto ano, né, quando quarto ano agora já está mudando, já está mais no oitavo ano, porque além da falta da escola do ensino médio não foi universalizado no Brasil nem na Bahia, você tem a questão de que a pessoa já está preparada para ir para estar na roça, né? Então, ela, como criança grande ou adolescente, na segunda infância ou adolescente, ela já vai ser uma parte da força de trabalho. Então, com isso, você tem esse nível de evasão alto, esses picos de evasão aos 4 anos e aos 8 anos, que vão mudando com o tempo, né? Ele está se deslocando, ele era aos 4, está se deslocando relativamente para chegar nos 8 anos. Em relação ao ensino médio, você tem um outro fenômeno também, que também envolve a questão de gênero, né, que é a questão do próprio ensino médio. O ensino médio, como ele não é universalizado, muitas vezes ele exige que haja uma saída do seu local de moradia, seja no distrito, seja para a cidade vizinha, né? Isso leva também de um lado, a uma evasão, provavelmente de mudança mesmo definitiva do jovem para aquela determinada cidade maior, polo da região ou até a própria capital, né? Como também, em alguns momentos, pela questão de não ser tão utilizada como força de trabalho, a questão da mulher ter mais ensino médio. Então, você tem também outro elemento aí para pesquisar. E parece que verificar qual é o peso da força de trabalho feminina e masculina e verificar a escolaridade dela pode ser também um elemento que se verifique nos últimos 40, 50 anos, esses elementos. E, para finalizar, a questão a questão da educação profissional. A educação profissional, ela acaba sendo um elo entre educação e desenvolvimento, entre educação e trabalho, né? Mais educação profissional, maior possibilidade de inserção da força de trabalho, não é uma condição necessária, suficiente, você pode ter, né, importação de mão de obra, você pode ter várias formas de atender a demanda específica de determinado empreendimento, porém, tudo que a gente tem estudado, eu tenho estudado nos últimos 25 anos de política pública sobre educação profissional, demonstram uma relação mediada, né, entre a inserção no chamado trabalho decente e a educação profissional. Aquele que estuda, mas tem condição de principalmente no desenvolvimento, conseguir empregos com maior qualidade, com maior renda e com maior assertividade. Nessa lógica, você tem 3 surtos, vamos dizer assim, de educação profissional na Bahia. Existem alguns estudos aí, o NEB tem muito, o professor Avelar tem um estudo sobre as escolas agrotécnicas, né? Tem vários outros estudos colocados aí, mas é uma história ainda não contada. Eu tenho incentivado muito na UNEB, na UFRB, que eu sou professor da UFRB, e também na UFBA, que haja um mergulho na história da educação profissional da Bahia. E você tem 3 surtos básicos, né? Você tem a 5.092 que eu citei aqui, você tem um outro momento em que se cria as escolas agrotécnicas, né, que são espalhadas pelo Estado, e você tem o surto atual de 2008 para cá, né? O Sertão Produtivo, eu posso passar para vocês o trabalho que nós fizemos, o anuário que fizemos com o DIEESE, ele é o 3º ou 4º território com maior número de estudantes de educação profissional. Salvo engano, é o 2º em proporção, em percentual de cobertura, né? O que é algo bastante interessante para pensar o agora, não para pensar não é o para trás. Mas, obviamente, que você ter mais pessoas na educação profissional pode significar uma cultura voltada para o trabalho, diferente daquela cultura propedêutica. Não, meu filho vai fazer vestibular, vai ser direito, médico. Não é isso não. Eu quero que meu filho trabalhe. Meu filho quer trabalho qualificado. Então, eu coloco ele numa escola de educação profissional. Como tem centros em Guanambi, Caetité, Brumado, um núcleo em Livramento,
de Nossa Senhora. Aí vai mais Seabra, do lado do campo de cá, né? E esses centros, eles pegam estudantes de todos os municípios em volta. É possível, me lembro de Cacolé, tem um núcleo também, né? É muito possível que vários desses estudantes também estejam envolvidos na história. Também acho que vale a pena pegar esses dados mais recentes e fazer uma análise, né? Então, basicamente, em termos de insights, é isso que eu teria para dizer, mas claro que com a conversa aqui, o debate, pode aparecer outras questões também. Muito bem. Eu acho que você está dando mais trabalho para a gente aqui, mas é um prazer, a gente também vive da pesquisa, porque a pesquisa tem essa característica, né? Você vai descobrindo novas linhas de análise e vai sempre ampliando, mas vai se aproximando do objeto. Isso é que é a coisa mais legal desse processo. Uma pergunta que eu te faria é o seguinte: você, então, pelo que você comentou, apesar dessas questões novas que eu acho que precisam ser investigadas, você compreende que essa hipótese, ou digamos assim, uma tese já que está se conformando, de que este processo, a criação de um polo intelectualizado, um polo de lideranças muito fortemente intelectualizada, desde o século XIX e início do século XX, que eles eram muito pautados, os intelectuais, nessa questão da educação. E aí a professora Nete disse na última conversa nossa aqui, e aliás a professora Fernanda também de Caeté comentou muito isso, que eles se sentiam muito honrados a serem considerados como pessoas cultas, desde o século XIX. Ou seja, eram os pais que induziam os filhos a estudar, inclusive estudar fora da Bahia, fora do Brasil, como fez o Diocleciano com os filhos dele, incluindo aí Anísio Teixeira. Você acha que esse caldo cultural, digamos assim, essa formação histórica, ela pode ser uma forte explicação para esse processo cultural, digamos assim, para esse comportamento diferenciado dessa região, que também envolve a igreja, né, e suas escolas religiosas, como escolas normais também? Você acha que isso pode ser um elemento forte, ou as explicações podem estar mais nesses dados mais recentes, nos últimos 30 anos ou 40 anos? Você teria alguma reflexão sobre o papel dessas duas questões? Eu responderia da seguinte maneira. Eu acho que tem um peso, sem dúvida nenhuma, né? A cultura, a tradição cultural, etc. É um peso, mas nós temos que relativizar bastante, que é o grande problema das pesquisas históricas sobre educação, que é a cobertura. Né? A cobertura no início do século da educação era mínima. Nós estamos falando de uma elite que era educada. Né? Nós tínhamos uma população nos anos 20 de 90% de analfabetos no meio rural. 70 e poucos no meio urbano, vamos dizer assim. Então, por isso que eu falo de trazer um pouco mais adiante, quando você universaliza a educação, que pode ter essa universalização ter sido potencializada por essa cultura, mas é ela que vai dar a resposta do ponto de vista do conjunto da população. Né? Por mais que a escola normal tenha sido algo fantástico, revolucionário na época, eu não sabia que foi o pai de Anísio Teixeira, eu aprendi com o trabalho de vocês, ela atendeu a um número X de pessoas determinadas na classe social, etc. O Rio de Contas tem lá um quilombo. Né? Os membros do quilombo participaram desse processo educacional, eles só foram reconhecidos há pouco tempo.
Eles não foram alfabetizados. É provável que tenha um maior número de analfabetos, é provável, não tenho essa informação detalhada, entendeu? Então eu acho que é preciso relativizar, considerar, ele é importante, ele é inovador essa análise transversal, porém, se eu não faço o contraponto com a universalização do ensino fundamental nos anos mais recentes, eu fico meio que... Eu eduquei 10%, e esse 10% veio rebater cá em 100% nos dias atuais. Não, tem uma coisa no meio aí, que é o processo de universalização, né? Então esse é um elemento. Sem dúvida nenhuma, que Anísio Teixeira, ele, nas suas propostas educacionais, ele é uma proposta de educação integral, né? Ele pensa muito em educação integral. Então a educação para o trabalho é parte da formação humana. Então é a visão humanista dele, né? O Vini Dewey, o americano, ele trabalha com essa lógica, tanto que a escola Parker é um pouco isso, né? Você tem o estudo propedêutico, mas tem as oficinas em que a pessoa aprende o trabalho. A história da educação no Brasil é muito cheia de, eu chamo de saltos e sobressaltos. Você começa uma política, essa política não se concretiza. Você me perguntar quantos cursos de educação profissional de nível médio público você tinha no território sertão produtivo antes de 2008? Zero. Você não tinha um estudante sequer da rede estadual em curso de educação profissional no território sertão produtivo. Você tinha o IFE baiano, que era a escola agrotécnica, em Guanambi. Pio, mais nada. O que teria seria escolas privadas, algumas pequenas escolas privadas. Então, como é que se dá essa transmissão, entendeu? Se não existia o locus do processo. Então, quando você vem e coloca um centro de 1.500 pessoas em Guanambi, de 1.200 pessoas em Caetité, em 1.000 e poucas pessoas em Brumado, transformando as maiores escolas dos municípios em centro de educação profissional, isso tem um impacto. E quem são os estudantes? Eu não sei. A gente não tem um estudo de renda. Tem um estudo de faixa etária, tem um estudo, né, dos municípios que eles estão e tudo, mas eu não tenho um de renda. As formaturas de Salvador, a gente tem uma visão negra, população negra de periferia. Nos municípios, não é bem assim. Porque você não tem escola privada com essa quantidade. A maioria dos estudantes, dos filhos das pessoas com maior renda, estudam na escola pública. Estudam nos colégios modelo. E foram exatamente os colégios modelo, pela sua ociosidade e pela sua beleza e tamanho físico, espaço físico, que foram transformados em centro de educação profissional. Então ela continua atraindo a elite. A elite, no sentido não pejorativo, né? No sentido de uma pessoa com maior renda, vamos dizer assim, o estado de renda maior, é melhor falando assim. Continua atraindo esse pessoal. Então você tem na mesma escola pessoas com maior renda e com menor renda. Em Salvador não. Em Salvador você tem a maioria de pessoas de baixa renda. É diferente, né? Então eu acho que bebe dessa tradição, mas é uma tradição que foi descontinuada. No caso da educação profissional, ela foi descontinuada. Agora, quando você fala assim, o estímulo à educação, o estímulo a continuar estudando, a ir para a escola, eu acho que esse ethos, ele é real. Ele se transmitiu de forma completa, né? Só que eu acho que é preciso ver como é que se deu essa transição entre uma escola que era para poucos, uma escola que era para muitos. Como é que isso se deu, né? Me parece que o estudo do desenvolvimento do município, da emancipação, vai dar alguns insights sobre isso. Porque no momento que você cria um município, você transforma anexos em escolas ou cria escolas, né? Então, acho que a educação tem esses dados de criação de escola, para ver quando foi que as escolas foram criadas. E com isso você consegue perceber qual foi a cobertura que foi dada e como é que isso chegou em determinados locais, né?
Acho que isso vale a pena fazer essa articulação. Não sei se eu respondi ou se eu dei mais trabalho, entendeu? Mas é muito em função disso. Eu acho que é um grande saque, é um grande insight, tem peso explicativo, é um elemento explicativo, mas ele precisa ser somado a esses processos mais modernos, mais recentes, vamos dizer assim. Eu diria, década de 70, a década de 90, que foi a universalização, né, com a expansão do ensino fundamental, e o posterior, que foi a expansão do ensino médio, particularmente no campo, e a educação profissional. E fazer as duas vinculações. Em termos de bases estatísticas, você tem os censos escolares, EP, eles são bastante detalhados. Você tem a cobertura da escola pública, que é a maioria, né, anualmente, anual, inclusive com o número de professores, o que ajuda também a pensar, né? Aí você tem as PNADs, que elas são extratos, mas que você recuperando no IBGE, que municípios foram utilizados, como são 60 a cada vez, é provável que você tenha dados mais recentes desses municípios daí, é provável, né? Ele pega os 60 municípios a cada... Ele pega os 10 maiores municípios e mais 60 municípios diferentes a cada vez, né? Então, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 até 2017, é provável, né, estatisticamente, que algum desses municípios tenham dados mais recentes de pesquisa. Ele não precisa esperar o 2020 para poder... A gente pode tentar buscar essa informação aqui. Eu tenho uma série do IBGE dos anos 40. O IBGE tem série dos anos 40. Então eu acho que tem como recuperar. Agora vai ter que recuperar baseado na evolução do município. Não vai aparecer lá Jussiape, né? Aí você vai ter que pegar agregado lá. Qual foi a evolução? A evolução para você, quando buscar a estatística daquele aglomerado que era aqueles municípios colocados, entendeu? Ah, ótimo. Eu quero até... Se você puder me dar de presente, eu estou mandando o link, eu pego, que me interessa, que é muito interessante, né? Interessante, muito interessante. Uhum. É muito legal. Eu acho fantástico isso, é fantástico. Isso. É fundamental para... Porque o KDE não está aí. Não tem dado. Não, tem sim, mas tem dado, porque o dado está agregado ali naquele processo. Eu, particularmente, acho o seguinte, seria um erro grave negar que uma elite, um extrato social esclarecido, um extrato social, como é o nome, com as ideias que Nilson Teixeira defendeu, seria a parte dos pioneiros, né, da educação. O que os pioneiros da educação defendiam? A universalização da educação para todos. O diagnóstico dos pioneiros começa dizendo que não tem educação no Brasil. Ponto. Precisa ter educação para todos. Ele defende isso. É óbvio que isso é uma tarefa de gerações, né? Então, o que eles fizeram nesse período, dos anos 20, até os anos, depois que ele foi secretário de Educação, que é o pico maior, depois do ministro e tal, é a tarefa da vida dele, quer dizer, a construção que foi feita naquele momento. Mas a universalização vai se concretizar nos anos 90. Isso que eu quero dizer, quer dizer, se você pegar os dados do analfabetismo rural, que eu trabalho muito com a educação de jovens e adultos, no início eu estudava a educação de jovens e adultos. Eu peguei da década de 40 para cá, é impressionante, é 95%, tem um município que é 95% de analfabetismo rural. Nos anos 40, nos anos 50. Né? Então, como é que você explica? Aí, que transmissão foi essa aqui? Né? Agora, quando você vai fazer no tempo, aí você vê claramente, né, a queda do analfabetismo, né, no Brasil, mas o número, o estoque numérico é o mesmo. Dos anos 40 para cá, são 14 a 15 milhões de analfabetos no Brasil. Claro, a população cresce. Estamos com um dígito de analfabetismo, sim, mas estamos com 14 milhões de pessoas analfabetas. Você não tem nenhuma política que conseguiu derrubar esse
Você quebra no nascedouro carro, mas você tem um estoque. E esse estoque é de pessoas com mais idade, geralmente com pessoas de mais idade. Né? Que era esse processo, e no meio rural. Quando você faz o corte no meio rural, você vê claramente que onde é que está o estoque de analfabetos na Bahia. Eu fiz um estudo quando eu estava fazendo doutorado, eu peguei uma disciplina de economia da educação, professor Verheyen, e o meu trabalho da disciplina foi exatamente uma proposta de erradicação do analfabetismo da Bahia, né? Usando técnica de regressão, né? Estabelecer um percentual de recusa, um percentual de que há recusa, não quero me alfabetizar, não me interessa, né? De evasão, de não aprendizagem, mas estabelecendo no tempo 30 anos. É um processo de 30 anos, porque você tem uma queda brutal no início, mas depois você tem esse processo de recusa e tal, e aí uma assíntota, né? Dá uma curva de assíntota em relação a isso. Então é interessante, né, verificar, na minha opinião, verificar isso, mas junto também dessa questão dos 4, 8 e 11 anos. Porque a alfabetização por si só, ela não é um elemento único de verificação de que a educação tem efeito. Primeiro, lições do Topa. Passa 10 anos, só voltam. Você não tem um espaço cultural. Você não tem uma leitura. Como é que ela vai esquecer? Ela vai desaprender. Então ela volta para o Topa para aprender. Naquele momento que é socialização, todo mundo junto, professor, colega. Aí volta a leitura. Claro que num patamar melhor do que estava quando era no início, mas volta para o banco de escola. Agora, 4 e 11 anos é outra discussão. O pessoal frequentou a escola durante 8 anos, durante 11 anos. Então você consolidou um conjunto de conhecimentos, no caso dos 4 anos, 4 operações e leitura, ponto. Né? No caso dos 8 anos, aí algumas noções um pouco mais complexas, né, de matemática, né, média, aritmética, média pá. Isso tudo vai influenciar no trabalho depois, né? E os 11 anos que você tem outro conjunto de conhecimento. Então, na literatura, uma avaliação de uma evolução, eu trabalho muito com a PEA, né, com a economia mediativa, para mostrar, demonstrar para o nosso próprio governo aqui, de que nós temos uma PEA pouco escolarizada. Então, é muito difícil ver um estado em que a PEA não está escolarizada. Eu preciso escolarizar a PEA. Eu tenho umas pessoas que não completaram o ensino, a maioria não completou o ensino médio. Se não completou o ensino médio, como é que eu posso trabalhar uma tecnologia? Como é que eu posso trabalhar com um problema mais sofisticado? Eu tenho umas dificuldades, entendeu? Então, quando eu pego esses dados no tempo, você vê como, de fato, nessas décadas de 40, 50, que é onde as estatísticas que consegui regredir, devem ter mais lá para trás, mas eu não tenho essa habilidade aqui da SEI para verificar, elas apontam, de fato, um número muito pequeno da cobertura. Né? E aí ela vai se expandindo com o tempo, vai ecoando com o tempo. Acho que é um tipo de curva que era interessante verificar. Porque é provável, aí eu vou falar no chutômetro, no achismo, mas com convicção que a cultura tem um peso, que vocês falam, e eu concordo, que a curva desses municípios é mais acentuada, é mais rápida do que a dos outros. Entendeu? É a percepção que eu teria. Quer dizer, e esses dados comprovaria a matriz cultural como um elemento determinante dos processos educativos. É nesse sentido, daria mais corpo, mais densidade à tese. Que eu também tenho essa impressão, pela leitura que você fez e pelos estudos anteriores, de que de fato tem essa correia de transmissão, né, de cultural. Mas eu precisaria densar mais como? Na curva de universalização da alfabetização, do ensino fundamental, ensino ginásio, privado e médio. Aí verificar essas frescuras, com desagregação no meio rural e urbano, e se possível entre homens e mulheres. Aí você teria, de fato, vários elementos que poderiam significar, né, dizer, olha, isso aqui, ó, destoa completamente dos outros. Isso aqui, ó, mulheres não participaram menos. Aqui a meio rural o urbano melhorou bastante, mas o rural não. Até não, porque você me mandou, deu para ver isso, né? Tem uns que o urbano melhorou muito e o rural não melhorou e tal. Então, entendeu?
Então, verificar isso, porque isso aí pode ser isso que você falou. Olha, a preocupação era tanta com a universalização, de que o meio rural se desenvolveu mais rápido que nos lugares. E aí justifica a questão da posse da terra, renda da integração, da aumento da renda, etc. Muitas coisas. Então, assim, eu não estou negando a tese, eu estou achando que a tese precisa de mais elementos para serem, né, adensados. Bom, que bom que isso traz mais problemas para a gente, né? Veja, os dados que nós levantamos de educação daquela região, daquela mancha azul, nos indicam que ali não tem muitas diferenças do ponto de vista de determinados indicadores de outras regiões. O que mostra uma diferença grande é mais numa questão demográfica, tá certo? E menos da educação. Aqui as coisas estão relacionadas. Esses fatos que você levanta, que é preciso a gente constatar, ver como é que é o comportamento da educação, estratificado por gênero, por municípios, pelo rural e urbano, etc., é muito importante, vai nos permitir compreender como é que essas coisas participaram da corrente de transmissão aí dessa cultura, desse caldo cultural. Mas também ele pode nos indicar que, digamos assim, que há determinadas ações religiosas doutrinárias podem ter tido uma importância enorme naquelas coisas dos sermões dominicais, dos grupos disso, daquilo, etc., na busca a busca de fiéis, etc., tal, que pode ter contribuído com uma formação dessas famílias do ponto de vista de dirigirem mais o comportamento social para aqueles elementos que a gente indicou na mancha azul. Repare, é uma coisa e outra. A gente vai ver um pouco qual é, digamos assim, um papel forte. Podemos nunca decidir exatamente qual é o papel de um e de outro, mas a gente pode um pouco refletir sobre esse comportamento dessas ações religiosas e na sua capacidade de mostrar esse comportamento diferenciado nessa mancha azul, que é basicamente variáveis que estão relacionadas com o comportamento, digamos, das famílias, uma estabilidade maior das famílias, digamos assim, um maior cuidado que essas famílias tenham na condução dos filhos para enfrentar a vida, como a menor presença de gravidez na adolescência, a menor presença de famílias comandadas por mulheres com mais de 40 anos e com menor número de estudos. Essas coisas todas podem indicar que essas diferenças podem ter sido também fortemente influenciadas por essas ações doutrinárias. Que isso te faz uma sociedade que nós não podemos dizer que é melhor ou pior desse ponto de vista. Ela é diferente de outras regiões, não é isso? Ela pode ser mais conservadora, não é isso? Ela pode ser mais conservadora, ela pode ter menor capacidade criativa, não sei. São coisas que a gente pode verificar. Mas eu queria agradecer a sua presença. Eu acho que você... nós vamos ter que lhe chamar outras vezes para você estimular mais o nosso trabalho aqui, dar mais trabalho para nós. E dizer o seguinte, as suas contribuições foram excelentes e nós esperamos que você possa nos ajudar também nessa formulação, talvez, de um projeto de pesquisa, que aí sim a gente possa identificar valores que podem explicar
comportamentos que essas famílias têm. Talvez isso traga maior subsídios para a gente refletir bastante sobre esse papel da educação mais formal, dessas ações religiosas, etc. E de dizer também, aproveitando que isso está gravado e às vezes a gente aproveita esses fragmentos para dar notícias, nós temos um edital aberto aí na internet que fecha no dia 31 de maio, que é um edital para chamada de trabalhos para a revista Análise e Dados sobre Educação e Desenvolvimento. Tá? E você não pode ficar fora dessas questões. Tá bom? Muito obrigado. Se você quiser fazer umas considerações, por favor. Eu agradeço, foi bastante instigante, algumas ideias apareceram aqui. Essa última fala sobre, por exemplo, me veio a ideia de verificar, por exemplo, a presença das SEBs, das escolas de base, na região, porque elas tinham, nesse processo dos anos 60 a 70, um papel muito forte na alfabetização, usando o método Paulo Freire. Então também pode ter um elemento aí diferencial que já na universalização e fruto, inclusive, dessa valores, porque você não trabalha só com isso, os valores religiosos vão também junto desse processo, e me parece que tem uma presença da juventude camponesa católica, aquelas JOC, aquelas siglas, né, todas que explicam, inclusive, o peso desses partidos que eu citei no início da discussão. Então, acho que valia a pena fazer essa confluência aí, né? E me colocar à disposição para um próximo debate ou para participar do projeto, contribuindo, né? A questão metodológica para mim é uma cachaça, eu adoro discutir e verificar, né? E vamos aí ajudar, ver o que a gente pode entender, né? E sucesso aí no trabalho de vocês. Ok, obrigado. Na próxima quinta-feira nós vamos ter a presença da professora Nádia Fialho, também dando continuidade a essas discussões sobre a questão de educação, de cultura, etc.